Meus amigos, que a doce paz do Eterno seja sobre a sua alma. A palavra do dia hoje está em Êxodo capítulo 4, versículo 2. Mas eu vou ler o versículo 1 também, que diz assim: Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz. Pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, uma vara. Oh, maravilha do céu! Deus, ele fala para Moisés ir fazer o milagre na vida do seu povo, salvar o seu povo das garras do Egito. E ele diz, Senhor, mas como vai ser? Esse povo não vai me ouvir. E Deus pergunta para ele, o que é isso que tens nas mãos? E ele diz, uma vara. E Deus disse, então vai, porque este será o sinal. Essa vara é o símbolo da autoridade do seu ministério. E é o que eu vou usar, o que tem nas suas mãos, essa vara. Quando essa vara estiver contigo, milagres acontecerão, os céus se abrirão, maravilhas do céu acontecerá na terra. Então o tema da mensagem é, o que é isto que tens na mão? Deus tem colocado coisas em nossas mãos para fazermos, mas muitos não têm percebido e quer que as usemos. Nossas mãos devem estar prontas para o trabalho do Senhor. Você fica dizendo, eu não faço a obra de Deus porque eu não tenho oportunidade de subir no púlpito, de pregar lá na igreja, no púlpito. Não, irmão. Faça a obra de Deus com o que você tem na mão. Deus vai usar o que tem na sua mão. Moisés tinha uma vara. O que é isto que tens na mão? Uma vara. Vou dar um exemplo para você de algumas pessoas que tinham alguma coisa em suas mãos. O que tem na sua mão não vale muita coisa. O que tem na sua mão não é nada. O que tem na sua mão não tem peso. Mas o peso passa a existir a partir do momento que Deus passa a usar o que tem nas suas mãos, ainda que seja pouco ou pequeno. A Bíblia diz que Moisés tinha uma vara, e foi o que Deus usou. Estendeu sobre o mar vermelho abriu. Lá no Egito, aonde ele estendia a vara, todas as pragas, foi Moisés estendendo a vara e ordenando. Então Deus usou a vara nas mãos de Moisés. A Bíblia fala para nós em 2 Samuel capítulo 17, versículo 40 e 49, que Sansão, ou melhor, Davi, quando ele foi encontrar com Golias, quando ele foi batalhar contra Golias, ele tinha uma funda. E ele disse para Golias, você vem a mim com espada, com capacetes, mas eu vou ao seu encontro em nome do Senhor dos Exércitos. E na sua mão tinha uma funda. E o que Deus usou foi o que tinha na mão de Davi. Usou a funda. E Davi rodou e atirou-lhe uma pedra, e a pedra lhe tombou, porque Deus usou a funda. A funda em si não era nada, mas a partir do momento que o Espírito de Deus apoderou de Davi, dela, ela virou uma arma de guerra nas mãos do Senhor. Então o que você tem na mão pode ser pequeno e insignificante, mas se o Espírito de Deus apoderar de você, isso se tornará uma arma de guerra nas mãos do Senhor. A Bíblia diz em Juízes capítulo 15, versículo 15 e 16, que com uma queixada de jumento,
Sansão matou 1000. Aleluia. Ele tinha na mão uma queixada de jumento. E o que Deus usou foi uma queixada de jumento. E com essa queixada de jumento, uma carcaça, ele matou 1000 homens. Você está me entendendo? 1000 homens. Então, meu querido, Deus vai usar o que você tem na mão. Nunca diga que você não tem nada. Alguma coisa você tem. O que é isto que tens na mão? Alguma coisa. Ofereça isso a Deus. Apresente o que você tem nas mãos a Deus. E o Espírito de Deus vai apoderar de você e desse pouquinho que você tem e vai fazer grandes maravilhas. Moisés tinha uma vara. Davi tinha uma funda. E com essa funda ele venceu Golias na força do Senhor. Foi o que Deus usou. Sansão tinha uma queixada de jumento. Aleluia. A viúva de Sarepta, lá em 2 Reis, capítulo 17, tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Oh, glória a Deus. E ela ofereceu a Deus, ofereceu ao profeta, fez o bolo. E Deus multiplicou aquilo. Ofereça a Deus o pouquinho que está nas suas mãos. Entrega nas mãos de Deus o pouquinho de farinha que está nas suas mãos. E Ele vai multiplicar essa farinha e vai multiplicar esse azeite. E você verá a glória de Deus. Os seus olhos verão e a sua boca glorificará o Senhor da glória. Aleluia. Ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Nunca diga que você não tem nada. Pelo menos um pouquinho de farinha e alguns cavacos de lenha você tem. Ofereça isso a Deus. Se não oferecer, vai ficar com isso o resto da vida, com esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite, porque esse é o natural. Mas se você tiver coragem, colocar nas mãos de Deus, colocar à disposição de Deus, da obra de Deus, Ele vai multiplicar essa farinha, esse azeite, e você vai ver uma abundância tremenda na sua vida e na sua casa. Sabe aquele menino do deserto, lá em João capítulo 6, versículo 9? Quando Jesus disse para os discípulos, dai-lhes vós de comer. Ele disse, o senhor está brincando, aqui não tem açougue, não tem mercado, não tem EPA, não tem nada, não tem BH, não tem Extra. Mas um menino aparece no meio daquela multidão no deserto, com 5 pães e 2 peixinhos. E coloca nas mãos de Jesus. O que aquele menino tinha nas mãos? 5 pães e 2 peixes. Foi o que Jesus usou. Aleluia. Ele vai usar o que você tem na sua mão, ainda que seja pequeno, ainda que seja insignificante aos seus olhos. Realmente o que eu tenho, o que você tem na mão, é pequeno e insignificante. Mas a partir do momento que nós colocamos nas mãos de Deus, oferecemos a Deus, consagramos a Deus, aquilo se torna grande e poderoso para a glória de Deus. Ofereça esses 5 pães e esses 2 peixes que você tem na mão. E Deus vai multiplicar ele 100, 200, 300, 500 vezes na sua vida. Pastor, se eu não oferecer, você vai continuar o resto da vida com 5 pães e os 2 peixes. O que é que você tem na mão, meu querido? Deus vai usar o que você tem. Apresente a Ele. Ofereça a Ele. Coloca nas mãos dEle o que você tem. E Ele vai te usar poderosamente. A Bíblia diz em Atos que Dorcas era uma discípula e ela tinha uma agulha. E essa mulher era tremenda nas mãos de Deus. Era uma discípula exemplar, cheia da graça, cheia do Espírito Santo. E o que ela tinha na mão? Uma agulha. E foi o que Deus usou. Aleluia. A viúva pobre, lá em Marcos capítulo 12, versículo 42, ela ofereceu 2 moedas. Era o que tinha nas suas mãos. 2 moedas. 2 pequenas moedas. E Jesus disse que ela fez o melhor. E a maior oferta daquele dia foi a dela. Aleluia. Glória a Deus. O que temos em nossas mãos devemos dedicar a Deus, querido.
Dedica a Deus o que está nas suas mãos, o que tem nas suas mãos. O segredo não está em quanto temos, ou na quantidade, ou na profundidade, ou naquilo que possuímos. O segredo está em colocarmos à disposição de Deus aquilo que está nas nossas mãos. Ele vai usar o que está nas suas mãos. Pode ser pequeno e insignificante, mas a partir do momento que Deus entra em ação, se torna grande, tremendo e poderoso. Aleluia. Tudo que o menino fez foi colocar nas mãos de Jesus os 5 pães e os 2 peixes. Tudo que a viúva fez foi colocar o bolo na mão do profeta. Aleluia. Querido, deixemos Deus tocar as nossas mãos. Aleluia. A Bíblia diz que por onde José passava e tocava, Deus prosperava e abençoava. Que Deus abençoe as suas mãos. Que Deus venha usar o que você tem nas suas mãos e se tornar grande o que você tem nas suas mãos. O que você tem nas mãos é o que Deus vai usar. Aquela mulher pecadora que derramou um vaso, um óleo muito caríssimo na cabeça de Jesus. Ela ofereceu tudo que ela tinha nas mãos. Aquele óleo que dava para comprar casa e tantas coisas. E alguém disse, mas que desperdício. Nada que se apresenta a Deus, nada que se oferta a Deus, nada que se consagra a Deus, por mais caro ou por mais barato que seja, se for verdadeiro, nada é desperdício quando se apresenta ou se consagra a Deus. E Ele te recompensará. Então, querido, deixa Deus usar o que tem nas suas mãos. Na mão de Moisés, uma vara, Ele usou. Nas mãos de Sansão, uma queixada de jumento, foi o que Deus usou. Nas mãos de Davi, uma funda, foi o que Deus usou. Nas mãos do menino, 5 pães e 2 peixes, foi o que Deus usou. Nas mãos da viúva, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, foi o que Deus usou. Nas mãos de Dorcas, uma agulha, foi o que Deus usou. Na viúva, 2 moedas, foi o que Deus usou. E nas suas mãos, o que tens? Coloque à disposição de Deus. E Deus vai usar tremenda e poderosamente o que tem nas suas mãos. Essa é a mensagem do dia para o seu coração. Que o Espírito Santo venha te ajudar a oferecer e a ofertar a Deus o que tem nas suas mãos. Colocar à disposição de Deus o que tem nas suas mãos. Pastor, mas é pouco, é pequeno. Mas Deus vai usar isso, o Espírito de Deus vai apoderar de você e vai ficar grande e a obra vai ser feita. Que o Senhor te use e te encha de graça. Que o Espírito de Deus te dê um dia, uma semana de vitória. O que tens nas suas mãos? Presente a Deus é o que Ele vai usar. Deus te abençoe. Abraço!